Oi, gente, eu sou Carol, esse é meu canal, quero ser parteira. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês esse manual, que é o de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Ele é da Rede Cegonha, de 2014. Tá disponível na internet, eu baixei no Google, é só colocar o título que vocês encontram. E aí, esse manual, ele vem falando um pouco sobre essa questão de acolhimento, que foi muito discutida na Política Nacional de Humanização do SUS e que a Rede Cegonha vem trazendo como uma inclusão na questão da obstetrícia, né? A Rede Cegonha tem vários objetivos e entre eles é dar uma assistência mais humanizada para a mãe e o bebê. E aí, a Rede Cegonha incentiva a inovação e a excelência na atenção pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto, bem como nas ações em torno do desenvolvimento da criança durante os primeiros 2 anos de vida. Tem um vídeo aqui falando sobre a Rede Cegonha, algumas questões e um pouco da lei. E aí, só para a gente relembrar, eu vou falar aqui um pouco sobre os objetivos da Rede Cegonha, que são fomentar a implementação de um modelo de atenção à saúde da mulher e criança, com foco na melhoria do cuidado ao parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 24 meses, ou seja, 0 a 2 anos. Fomentar a organização e fortalecimento da rede de atenção à gravidez, parto, puerpério e à criança até 2 anos, garantindo acesso qualificado com acolhimento e resolutividade. Também contribuir para a redução da morbimortalidade materna e infantil, principalmente no seu componente neonatal. Esses são os objetivos da Rede Cegonha. Depois ele traz as diretrizes para nortear a reorganização dos processos de trabalho nos serviços obstétricos e neonatais. E aí a gente vai ter a garantia do acolhimento e classificação de risco, com qualificação do acesso e assistência, a garantia da vinculação da gestante desde o pré-natal até os serviços de referência que compõem a rede integral, incluindo a maternidade programada para a realização do parto, a garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento, a garantia de acesso às ações de planejamento reprodutivo, a gestão democrática e participativa, a gestão participativa e compartilhada na maternidade, buscando aumentar o grau de corresponsabilização entre usuários, acompanhantes, trabalhadores e gestores. E aí, como a gente viu aqui, a primeira diretriz, ela fala do acolhimento e classificação de risco, e é isso que esse manual ele vai trazer. Então, ele traz aqui primeiro o conceito de acolhimento, segundo a Política Nacional de Humanização, que diz que o acolhimento ele traduz-se em recepção do usuário nos serviços de saúde, desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações e implica prestar um atendimento com resolutividade e corresponsabilização, orientando conforme o caso o usuário e a família, garantindo a articulação com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. A Política Nacional de Humanização foi de 2006, então lá se vão 10 anos. Com certeza alguns avanços ocorreram em relação a isso, porém ainda tem um longo caminho a ser percorrido na questão da humanização no SUS, né? E aí o acolhimento ele é desejado como um processo transversal, onde ele permeia todos os espaços do serviço e rede e é, antes de tudo, uma postura a ser exercida por todas as equipes para melhor escutar e atender as necessidades singulares da mulher gestante. Então, a Rede Cegonha vem trazendo a questão da humanização, do acolhimento para a gestação. Acolhimento significa pensar também na cogestão dos processos de trabalho das equipes, dos serviços, das redes, sempre remetendo à perspectiva da clínica ampliada. Deixa de ser um ato isolado para ser também um dispositivo de acionamento de redes externas, internas, multiprofissionais, comprometidas com as respostas às necessidades dos usuários e família. E aí o acolhimento é uma tecnologia
para viabilizar o direito ao acesso, atendimento, resolutividade em tempo adequado. Então, assim, tem vários conceitos de acolhimento. A gente vê que é uma coisa bem ampla, né, que envolve tudo, assim, o que diz respeito ao atendimento do SUS, para qualificar a assistência, para melhorar as relações humanas, a questão da solidariedade entre profissional e usuário. Então, assim, o acolhimento ele vem para envolver os usuários e profissionais nessa construção desse serviço, desse atendimento. E aí não deve se restringir a uma atitude voluntária de bondade e favor por parte de alguns profissionais. Não se reduz a uma reorganização espacial, com adequação de recepções administrativas e outros ambientes, nem também a uma ação de triagem, com seleção daqueles que serão atendidos pelo serviço naquele momento. Então, o acolhimento vai muito além e tem que envolver tudo. Em obstetrícia, ele vem falando aqui, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico. O desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam muitas vezes à insegurança, à preocupação da mulher e seus familiares. A falta de informação clara e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores que faz com que ela procure os serviços de urgência e maternidades com frequência. O acolhimento da mulher e acompanhante tem função fundamental na construção de um vínculo de confiança com os profissionais e serviços de saúde, favorecendo seu protagonismo, especialmente no momento do parto. E frequentemente, queixas comuns na gestação podem camuflar situações clínicas que demandam ação rápida, o que vai exigir um preparo dessas equipes para que haja uma escuta qualificada, ganho de habilidade para julgamento clínico criterioso. Sem dúvidas, isso é uma das coisas que está mais bombando assim. Que um profissional bom, um profissional realmente competente, ele precisa ter essa questão do julgamento clínico, dessa habilidade, dessa escuta qualificada, que é o que vai fazer a diferença, principalmente nos serviços de urgência e emergência. E o acolhimento é decisivo não só no reconhecimento de condições clínicas urgentes, como também na potencialização da vivência do parto e nascimento, que é uma experiência única na vida da mulher e da família. Então, mais que essa questão de ser urgente ou emergente, também a questão de você saber lidar com aquele momento, que é um momento único na vida daquelas pessoas que estão passando. Então, você precisa realmente saber acolher, garantir esse acesso para que aquilo não se torne um momento de estresse, de desespero, de coisa ruim, mas que seja uma coisa boa. Afinal de contas, é um nascimento que vai ocorrer. Então, tudo isso está envolvendo aí o acolhimento que é proposto pela Rede Cegonha, que é de 2011, então já são 5 anos com Rede Cegonha em vigor. Então, realmente é urgente essa necessidade de mudança real nos serviços e que vem mudando sim muitas coisas graças à Rede Cegonha. E aí ele fala aqui ainda que o atendimento burocrático por ordem de chegada não permite que casos graves sejam devidamente identificados e priorizados. Por isso que o acolhimento, associado à ferramenta de classificação de risco, visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento nas maternidades e serviços que realizam partos. E aí vai entrar a questão do acolhimento e classificação de risco, que levam à tomada de decisões de profissional de saúde a partir de uma escuta qualificada, associada ao julgamento clínico embasado em protocolo fundamentado cientificamente. Então a gente vê aí três coisas: escuta qualificada, julgamento clínico embasado e protocolo fundamentado cientificamente. Então, aí ele continua aqui falando da questão da implantação do acolhimento com classificação de risco, que passa pela articulação dos movimentos de mudança. Ele vai falar aqui a questão da informação para a mulher, para os familiares e acompanhantes, o tempo de espera, otimizar os espaços, ter o atendimento em tempo oportuno, aperfeiçoar o trabalho em equipe, ampliar a responsabilização dos profissionais, estabelecer a questão dos vínculos de confiança, e aqui ele vai dar o passo a passo para a implementação do acolhimento e classificação de risco e algumas recomendações.
São 41 páginas desse manual. Ele não é muito grande, vale a pena dar uma lida porque é uma coisa importante que costuma cair sim em provas. E aqui a gente vê a questão da construção coletiva, a oficina de mobilização, constituir um grupo de trabalho. Ele vai dar aqui várias coisas, plano de ação, que a gente vai dar uma passada, porque isso aqui é mais para questão gerencial, certo? Vamos dar uma passada aqui, vamos ver essa questão das atribuições das equipes de acolhimento e classificação de risco. Aqui ele vem falar que a implementação deve seguir alguns cuidados, principalmente no sentido de nortear um padrão de conduta, mas, por outro lado, sem causar enrijecimento da atividade dos trabalhadores envolvidos nas equipes multiprofissionais. Entre os atributos ou movimentos desejados para a mudança se efetuarem, destaca-se capacitação de comunicação e interação com a equipe multidisciplinar, usuários, SAMU, bombeiro e outros, resolutividade de problemas e conflitos, agilidade de observação e julgamento clínico, qualificação através de treinamentos para a atividade proposta, experiência no atendimento às urgências e emergências obstétricas. Aí ele vem falando das atribuições dos profissionais envolvidos no acolhimento em obstetrícia. Aí ele traz aqui todos, ó, profissionais de recepção, técnico e auxiliar de enfermagem. Vamos ver os enfermeiros. Enfermeiro, receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável a prioridade da mulher de acordo com a queixa apresentada, chamar a mulher pelo nome, solicitando também a presença de um acompanhante, acolher a mulher acompanhante de forma cordial e responsável, classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo adotado, anexar a ficha de notificação de violência, quando houver suspeita ou confirmação de caso, registrar dados de classificação na ficha de atendimento, sinalizando através de cores a classificação da mulher, registrar a classificação no mapa, orientar a mulher de forma clara quanto à sua situação e quanto ao tempo de espera do atendimento, entregar a ficha de atendimento ao técnico para que seja colocada nos consultórios, reclassificar as usuárias quando necessário, está integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico, buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da usuária, supervisionar o trabalho do técnico auxiliar de enfermagem e estagiário, orientando corretamente quando necessário, realizar passagem de plantão regularmente, não é permitido abandonar o plantão sem que outro funcionário assuma, registrar em livro próprio as ocorrências do setor. Então, não tem muita coisa de diferente, não. Depois ele vem falando aqui dos enfermeiros obstetras. Atender as mulheres que a eles competem de forma acolhedora, de acordo com o protocolo institucional e com acesso imediato ao obstetra quando necessário, comunicar à equipe de enfermagem sobre a conduta adotada, admissão, observação e reavaliação alta da mulher, está integrado com a equipe multiprofissional, buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da mulher e realizar a passagem de plantão, não pode deixar sem ninguém no plantão, né? Isso aí a gente já sabe. E aí, ó, desde serviço de vigilância, serviço de transporte, coordenação, então ele vem falando de todo mundo. Depois ele vem falando aqui da questão da ambiência do acolhimento. Nas maternidades e em serviços de saúde que realizam partos, a adequação da ambiência refere-se a reformas em seu espaço físico com o objetivo de qualificá-los para favorecerem e facilitarem os processos e relações de trabalho. Também se refere à aquisição de mobiliário, equipamento adequado, de acordo com as boas práticas e a humanização na atenção ao parto e nascimento. Então aqui ele vai falar da questão da parte física mesmo, dos espaços, da sala para classificação de risco que deve haver, do ambiente confortável na sala de espera para a mulher e os acompanhantes, também para um ambiente confortável e acolhedor para a parturiente, quando for avaliar o trabalho de parto, bancadas baixas, cadeiras e sem barreiras no atendimento, porque a gente sabe que a gente está lidando com uma gestante, então tem várias coisas físicas que vão facilitar e dar esse acolhimento melhor, né? Instalação de bebedouros, a questão luminosa, térmica e acústica, para ter esse controle. Vamos ver o que mais. Telefonia pública. Então é bem legal mesmo. Vamos ver o que mais.
Aqui ele vai trazendo algumas decisões de fluxogramas, certo? Coisas para você fazer essa avaliação do protocolo, né? Protocolo de classificação de risco em obstetrícia. E aí ele traz as análises dependendo de cada coisa, né? A gente vai ter aqui a pressão, quando ela vai ser classificada como vermelho, laranja, amarelo e verde, questão da glicemia, a questão da escala visual analógica, né, da dor. Então são várias coisas que a gente não vai conseguir decorar esses parâmetros, certo? Isso aqui não tem como você decorar, mas você precisa compreender como se dá. Até porque lá no próprio serviço, esse manual tá lá. Quando eu estagiei no serviço que tinha o acolhimento e classificação de risco. Eu até gostei bastante, é bem interessante, bem dinâmico o trabalho lá. E tem todo esse fluxograma, e aí você vai consultando para você poder fazer essa classificação, né? Porque eu acho que só depois de muito tempo para você conseguir decorar. E aí existem esses 12 fluxogramas aqui, são 12, certo? O primeiro é desmaio, mal-estar geral, depois tem do abdominal, lombar e contrações uterinas, dor de cabeça, tontura e vertigem, falta de ar, febre, sinais de infecção, náuseas e vômitos, perda de líquido vaginal, secreção, perda de sangue via vaginal, queixas urinárias, parada ou redução dos movimentos fetais, relato de convulsão e outras queixas. Então você vai, dependendo do que a mulher disser, você vai procurar um fluxograma para poder encaixá-la. E aí existem todos os fluxogramas, ó. Então aqui, esse aqui é o de desmaio, mal-estar geral. Então é vermelho se a mulher tiver não responsiva em choque, certo? E aí ele vai dando, ó, todos as classificações. Como eu falei, no serviço vai ter isso, porque ninguém vai conseguir decorar todos esses parâmetros para fazer essa classificação sem consultar o manual, certo? Então vou passar aqui para a gente ver o que é que tem mais, se tem mais algo. Tem aqui alguns descritores, sinais de choque, sinais flogísticos, sinais de desidratação, né? Para o que apareceu aqui, para que você saiba o que é cada um. E depois tem esse fluxo de atendimento após a classificação de risco, já para concluir aqui o manual. Então, os pacientes classificados como vermelha têm um atendimento médico imediato, laranja até 15 minutos. Isso é importante de saber, isso a gente tem que saber. Vermelho é imediato, laranja é até 15 minutos de espera, amarelo até 30 minutos, o verde até 120 minutos, 2 horas, e o azul ele vai ser encaminhado, ele não vai permanecer lá, normalmente vai para atenção primária. Depois aqui a gente tem os indicadores para monitoramento e avaliação. Vamos ver o que é isso. Servem para subsidiar o processo de avaliação do acesso ao setor de urgência, prever, pactuar e monitorar os fluxos de encaminhamento dos pacientes, monitorar a resolutividade do serviço de urgência dos hospitais. E aqui ele tem os indicadores que devem ser reavaliados. Também isso aqui é mais para a questão dos gestores mesmo, certo? Para que eles façam essas revisões. E acaba aqui o manual. Então, gente, foi isso. Esse manual ele é muito importante. Como eu falei nos serviços que têm acolhimento e classificação de risco, esse manual vai estar disponível lá com os fluxogramas, tudo direitinho, para que seja consultado, certo? Mas é importante que a gente saiba que ele existe, o porquê dele existir, qual o papel da enfermagem nessa situação de acolhimento e classificação de risco e a importância de tudo isso para a humanização do atendimento. Ó, Cito, beijos para vocês e até a próxima!